Oi, gente. Por um acaso, só por um acaso, tá? Tem alguém que tá no computador, assim, que poderia ser a minha co-host? Se alguém entrar com o som ligado para poder desativar ou não. Que daí tudo bem, eu vou mutando conforme eu vou parando. Eu tô no computador, Pamela. Eu, Aline? Eu, Aline. Deixa eu botar a Tá. câmera aqui. Tu sabe como é mutar? É só apertar no três pontinhos e botar no mudo. Tá. Uhum. Tornar com anfitrião, se tu puder fazer essa gentileza, porque a Georgia não ia conseguir entrar comigo, e como hoje é feriado de São José, eu só tenho a Tá. opção de fazer meio-dia e meio, que depois eu vou ficar sem babá. Aí eu vou Então, admitindo as pessoas e botando no pode. silêncio. Isso, elas já estão configuradas para entrar no silencioso, mas às vezes alguém liga o seu som e eu sou uma pessoa que me perco. Eu Tá. não consigo. Eu preciso que alguém mute, que senão eu me perco todinha para fazer a linha de Tranquilo. raciocínio. Gente, olha só, a ideia é eu focar no assunto, vou começar a falar já dos desafios, tá? Para a gente ser o mais breve aí possível. Quem tá almoçando, não sei o quê, não quer ligar a câmera, beleza, tá tudo certo. No final da minha explicação, vou ligar 10 minutinhos ali para vocês, se tiver alguma dúvida, tá? Que vocês queiram tirar. Então, só recapitulando, a gente começou na segunda-feira. O primeiro desafio era a questão da caixinha, né? De as pessoas irem votar em vocês. E essa ação, né, gera um movimento de eles fazerem algo por vocês, irem lá, enfim, e saberem que vocês estão se colocando nessa posição. Eu reativei a caixinha hoje, às 7 horas da manhã, para quem ficou até o final do dia, né? Por exemplo, levou até as 10 horas da noite para fazer a caixinha ter pelo menos 24 horas. Daí tem duas coisas, né? Primeiro, que quem postou primeiro vai ter mais tempo da caixinha, mais tempo de votação, e é sempre assim, né? Quem pega as informações primeiro sempre vai conseguir usufruir melhor ali do tempo que vai ter disponível, mas a gente vai tentar ser bem inclusivo, assim, né? Inclusive, nesse primeiro e nesse segundo desafio, lembra que eu falei que a pontuação vai aumentando? Então, lá no último desafio, onde é a maior pontuação, que eu até vou dar já um spoiler de hoje para vocês poderem se programar e se preparar para o que vai ser os últimos desafios. Até nesse último desafio, então tudo bem a gente ter essa quebra aí, tem uma caixinha a mais e tá tudo certo, tá? A ideia é que vocês não desistam, porque daí, de repente, conseguiu fazer muito tarde no primeiro dia e já desiste de todos os outros. É isso que eu não quero, tá? Quero incentivar vocês a ficarem e fazerem os desafios. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui o terceiro desafio. O terceiro desafio, apresentar. Vou apresentar minha telinha aqui para vocês, só um pouquinho. Tá, chegamos ao nosso terceiro desafio. Vou passar aqui a tela. O terceiro desafio pode ser que tenham umas carinhas torcendo o nariz, assim, porque vocês vão ver que vai ser um dos desafios mais difíceis que vocês vão fazer. Por quê? Porque envolve vendas. E vendas, às vezes vocês vão dizer assim: não vendo nem para mim, minha filha, e que dirá para os outros. Né? Então, assim, é justamente isso que vocês têm que mudar, né? Essa característica, enfim. Então, a gente vai dar o desafio com a estratégia que a gente entende que faz sentido. As palestrantes do CGCO, todas elas vendem, né? Não tem como a gente fazer um evento sem que todas as pessoas estejam envolvidas, estejam vendendo os ingressos, e vocês vão poder ir testar uma forma aí de fazer um pitch de vendas, enfim, né? Então, quero falar para vocês como vai ser esse terceiro desafio. Então, a habilidade que a gente vai desbloquear no terceiro dia de desafio, que é dia 20 de março, amanhã, é vendas. A estratégia, né, que vai ser escolhida vai ser livre de vocês.
Então, se vocês quiserem fazer stories, feeds, WhatsApp, e-mail, chamar no WhatsApp quem acha que pode ser uma pessoa potencial, pô, lembrei, essa mulher é bem legal, vale a pena chamar ela. Vocês que vão definir a estratégia, por qual caminho, por qual lugar vocês vão fazer essa divulgação do evento para as pessoas irem para o Seja CEO. Então, como eu falei para vocês, uma das habilidades das nossas palestrantes tem que ser vendas, porque isso é uma das funções da palestrante. Então, cada uma faz a sua parte em relação à divulgação e à venda do Seja CEO. Então, esse é o terceiro desafio para vocês. Como que a gente vai saber que foi você que vendeu o tal do ingresso? Vocês têm que me pedir em inbox o seu código. Então, eu vou gerar um código dentro da Eduz para vocês, lá com o nome de vocês, Cassandra. Cassandra 10, por exemplo. E nesse código vai ter 10% de desconto. Então, qual é... E daí não usem a palavra desconto, aqui começa a primeira dica. Usem a palavra bônus. Então, sempre desconto parece que está desvalorizando o negócio. E o bônus parece que eu estou aumentando. Então, 10% off, bônus de 10%. Essas palavras, né, vocês podem utilizar que vai ser bem legal. Não que vocês vão perder ponto por causa disso, tá? Não. Mas estou falando aqui de experiência de quem faz isso todo dia. Então, para receber o cupom, basta me pedir. Daí eu até deixei o meu número aqui, mas, gente, eu falo com vocês todo dia, então com certeza vocês sabem quem eu sou lá dentro do grupo de WhatsApp. Só manda lá e diz assim, Pan, me envia o meu código. Por que eu já não faço código de todo mundo? Simplesmente porque não adianta eu fazer 60 códigos e tem 20 pessoas fazendo esse desafio. Não adianta. Então, quem quer o seu código me pede que eu faça o código para você. Na prática, então, com o seu cupom em mãos, você vai definir a estratégia que você vai usar para atrair a atenção do seu público e vender os ingressos do Seja CEO. Você vai usar a página de vendas oficial, que é essa daqui. Eu quero mostrar a página de vendas para vocês. Vou interromper o compartilhamento e vou abrir a página de vendas. Depois eu compartilho só o link para ser mais fácil, tá? Guia do Chrome, evento. Página de vendas, não tem, gente, como você vender uma coisa que você não acredita. Primeiro, não acredita. Então, assim, não acredito que o evento é bom, agora vai ser um divisor de águas. Porque você vai olhar, vai entender, cara, esse evento faz sentido para mim, não faz? Se o evento não for bom, não tem como você vender, não tem como você estar, não tem como você ser palestrante. Sinto muito. Então, assim, agora é a hora de você entender de uma vez por todas esse evento. Eu vou te dar tudo mastigado? Não, eu vou te mostrar aqui e você pode investigar aqui para até poder entender quais são os gatilhos que a gente usa. Então, Seja CEO, já falei para vocês, criativa, executora e ousada, e o cargo mais alto de uma empresa, então faz essa analogia. Aqui a gente já coloca na promessa que a gente vai desenvolver 12 habilidades, as datas, onde é o local. Aqui tem as fotos do Seja CEO do ano passado, né? Para elas entenderem que a gente não começou ontem. Esse aqui são o vídeo do nosso primeiro Seja CEO. Lembra que essa é a nossa terceira edição, né? A gente não começou ontem. Tanto que tá todo mundo de máscara, tá vendo? Ainda era obrigado a usar máscara. Aqui, depoimentos reais, nada de depoimento fake. Nenhum dessas pessoas, ó, é a Caterine, a Jaqueline Cote, a Cassandra, que está aqui, a Jorge, a Fran, a Ju Priuli, a Ciomara, e essa aqui está muito pequenininha, a Fernanda Simões. Então, todas elas são mulheres reais, a gente não inventa, tá, gente? Depoimento, assim, se eu vou falar de Deus, a única coisa que eu não posso fazer é mentir, né? Independente do que seja, se for para vender o ingresso, enfim, a gente não faz. Que foi o Seja CEO do ano passado. As 12 habilidades que a gente vai acelerar no evento. Então, liderança colaborativa, tá? O que é essa liderança colaborativa? Vendas, networking, capacidade de inovação, capacidade de adaptação, habilidades financeiras, comunicação eficaz. Tem as 12 aqui e a explicação do que é cada uma dessas 12. Inclusive, já é legal para saber qual
dessas habilidades vocês vão desenvolver na palestra de vocês. Tipo assim, porque vocês vão ter que me dizer no domingo, tá, eu estou desenvolvendo aqui essa e essa. Pode ser quantas quiserem, só que tem que desenvolver. E desenvolvimento é habilidade prática, não é teórico. Então, tu só pode me dizer que você vai desenvolver uma habilidade dentro da sua palestra se você fizer alguma atividade prática com essa habilidade. Então, tá, vou desenvolver inteligência emocional. Beleza, tu vai fazer alguma dinâmica que, na prática, a pessoa vai testar aquilo que ela está ouvindo, porque essa é a pegada do nosso evento. Tudo que a gente traz na teoria, por isso que a gente promete 12 habilidades, porque a gente vai distribuir durante o evento. Então, só se comprometam com uma habilidade na sua palestra se você souber como as pessoas vão trabalhar aquela habilidade no dia. Elas precisam fazer algo prático para eu cumprir a promessa do evento, que é acelerar a habilidade. Senão, só teoria não resolve. Até porque um dos maiores problemas das nossas mulheres são o quê? Elas sabem, mas não fazem. Elas sabem, mas não fazem. Então, esse evento tem essa ideia de fazer elas fazerem, né? Aqui tem os ingressos, tá? Então, do VIP do VIP ao básico ao online, o que mais a gente tem é o básico. Esse ingresso VIP aqui a gente tem 5, esse a gente tem 10 e esse aqui a gente tem agora, né? Em 50 a gente deve ter, porque a gente já está vendendo há umas 2 semanas, né? E o ingresso online é livre, né? No ingresso online, para vocês terem uma ideia, aquela palestra que eu mandei para vocês, a qualidade, né? É aquele tipo de qualidade. Tirando a parte que eles não me mutaram na hora da música e eu cantei junto com a cantora e que ficou uma bosta, eu fiquei com vergonha depois. Porque assim, eu não entendi por que os meus técnicos de áudio não me mutaram e eu cantando e saiu na palestra. Então, me desculpem por essa parte, mas teoricamente a palestra, todas elas do online, no online vão com aquela qualidade. Então, vai o material de apoio, é top, tá? A gente gasta bastante dinheiro com isso para a imagem ser boa. As palestrantes, que vocês vão estar aqui, uma de vocês vai ter essa bolinha aqui. E as perguntas frequentes. A programação vai estar aqui depois, tá? A gente só não colocou ainda a programação porque tem a palestra de vocês e tem mais 2 patrocinadores que a gente está negociando não, né? Sim ou não, a possibilidade de ter uma fala no evento e daí depois a gente vai disponibilizar a programação bem completinha. Tipo assim, às 8 horas vai ter habilidades financeiras com Lara Almeida. Não vai ser com a Lara, com certeza, mas né, com Luana Hall e nananana. Então vai ter bem certinho qual habilidade a gente vai desenvolver e com que palestrante, tá? Depois. Vou voltar para minha apresentação. Compartilhar. Aqui. Tá, então na prática vocês vão utilizar um link único, só tem esse link, não importa, a pessoa vai no Instagram, ela vai cair nesse link, ela vai é tudo esse link, só tem um link, e daí o cupom. A pessoa não vai deixar de comprar com o cupom, porque ali tem 10% de desconto, então por isso que é infalível. A gente já fez esse desafio no desafio anterior, né, que era também a venda de ingresso, e deu bem bonitinho, deu tudo certo, tá? Então, ali ela vai digitar Cassandra, vai ganhar 10% de desconto e vai contabilizar lá para Cassandra. Cada ingresso vendido contabiliza 897 pontos. Então, para vocês fazerem uma analogia de pontuação, ontem a pontuação, cada voto em vocês valeu 1 ponto. Então, para conseguir um ingresso, 897 pessoas teriam que ter votado em vocês, entende? E é claro que isso é porque é muito mais difícil a venda do que pedir para a pessoa ir lá votar em você na caixinha. Então faz muito mais sentido a pontuação ali da venda do ingresso ser grande. E é 897 pontos, que é o valor do ingresso mesmo, né? Do ingresso básico. E ele muda, né? Eu coloquei aqui como se fosse o valor do ingresso básico. Mas, por exemplo, se comprou com a tua
com o teu cupom e comprou o VIP, vai que você só tem amiga milionária, beleza, 2.597 pontos. Comprou o online, que é 357, nem lembro. 357 pontos. Então, o valor da pontuação é o valor da quantidade de pilas que aquela pessoa está investindo ali, tá? A compra do seu próprio ingresso com o seu cupom de desconto também contabiliza os pontos, tá? Então, por exemplo, a Cassandra, a Juliana Balbo, a Adne Henrique, a Glória Regina, a Jurema Navarro, a Ciomara Marchetti, todos vocês daí já estão pontuando no ingresso básico, que é 897, tá? Como vocês já efetuaram a compra dos ingressos, já é parte dali. Gente, por uma questão, assim, de lógica, né? O evento, vocês vão palestrar no domingo, entre 3 e 4 horas da tarde. A ganhadora. Não faz sentido vocês fazerem tudo isso para não irem no evento, né? Em relação a estar lá e compartilhar e ver as pessoas que estão aqui e tal. Então, vai ter o sábado o dia inteiro, o domingo até as 3 horas da tarde, depois a ganhadora sobe no palco, enfim. Então, até subir no palco, você vai poder viver a experiência do evento como uma palestrante, uma participante normal do evento. Vai ganhar press kit, vai participar dos coffees, das mesas de negócios, tudo igual. Então, por isso que a compra do seu ingresso também pontua. E daí essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mulheres que já compraram já estão pontuando. Se eu não falei o nome de alguém que está participando do desafio, viu essa coisa, e eu não falei aqui, me fala, porque pode ser que eu tenha me perdido lá na lista de mulheres que já compraram o seu ingresso, tá? E daí eu coloco o seu nome aqui já para pontuar, tá? Me avisa se eu não falei o teu nome. O evento tem algumas coisas bem legais, assim. Inclusive, eu fui pegar as fotos, né? Para a gente poder. Deixa eu abrir aqui para vocês, que eu queria mostrar um diferencial, que é a mesa de negócios. A maioria de vocês é empreendedora, né? Seja CEO 2024. É isso aqui. Então, a maioria de vocês é empreendedora. Então, a gente faz esse momento aqui de palestra, né? Que é o momento onde vocês vão. Então, quando eu falei para vocês da estrutura, deixa eu mostrar aqui se dá para ver bem. A gente faz com bastante estrutura mesmo, então bastante iluminação, né? Nos locais que é possível, máquina de fumaça, painel de LED, som, tem toda a estrutura de um eventão, né? E a gente faz no sábado a mesa de negócios. A mesa de negócios é muito legal, porque a mesa de negócios tem essa característica aqui: uma mentora com um grupo de. No ano passado, a gente fez 4 mesas grandes assim de negócios, de umas 25 mulheres. E daí uma mentora, um tema, e cada uma vai falar sobre o seu negócio, né? Vai fazer o seu pitch de vendas e vai trazer aqui um desafio. Daí depende de como a mentora vai conduzir aquela mesa de negócio. Essa mesa de negócio foi bem legal ano passado, a gente teve bastante feedback. Alguém que está aqui, esteve na mesa de negócios? Não estou olhando, não estou vendo vocês, tá? Se quiser, abre o áudio. Eu estava. Estava? Eu também. E como foi a mesa de vocês? Daí vai que é duas que disse assim, pô, foi uma bosta a minha mesa. Tomara Deus que não seja. Oi, vou falar então. Eu adorei. E na época eu não tinha nada pensando em nada, né, do que eu iria fazer, porque até então eu era só analista judiciário, estava querendo me achar, né? Só analista do judiciário. Não, mas não tinha nada para vender, né? Então, assim, estava meio perdida naquele meio. E é ali que eu me encontrei, na verdade, né? Hoje eu faço mentoria, né? Dou um monte de coisa, estou me vendendo, né? Para fora do tribunal. Então, foi maravilhoso para mim. Nossa, as ideias das meninas, ver o empreendimento da mulherada, né? A força, a garra de empreender, de fazer coisa diferente, a criatividade me impulsionou de tal forma que hoje eu tô, né? O céu não é o limite. Então foi maravilhoso, é muito bom. Muito obrigado, Ju. Aqui fica a mentora com uma ideia de
É tipo assim, conduzir a mesa, mas é para ser bem mesa de negócios mesmo, tá? Então a gente faz uma parte ali no sábado, principalmente, que vocês não estão cansadas, que vocês estão bem. Claro, né? Domingo, depois dormiu, tomou coffee, tá nova, tá zero, mas a gente faz a parte de negócio. A parte de comida também é boa, mas a mesa de negócios eu queria mostrar porque eu acho que faz muito sentido, porque às vezes a gente vai no evento, a gente não sabe. E por que eu estou mostrando para vocês? Porque vocês têm que saber o que vocês vão vender, né? E daí a pessoa vai pensar assim, ela fatalmente vai pensar, mas cara, será que eu vou conseguir me conectar com mulheres? Será que essas mulheres vão ser legais, acessíveis, que a gente vai poder trocar uma ideia? Será que eu vou poder falar do meu negócio? Porque o que a maioria de nós queremos? A gente quer poder vender nosso negócio, a gente quer investir 800 num evento, e eu não sei vocês, mas eu vou com a mentalidade de, pô, no mínimo eu tenho que tirar o ingresso mais o dobro. Então, se eu gasto 800, 1.600, eu tenho que sair de lá com alguma coisa, ou alguma coisa vendida, ou com uma parceria. Eu nunca fui em evento para ir assim, ah, não, vou lá mostrar minha beleza. Não, eu sou uma pessoa que sempre pensei assim, cara, vou lá porque tenho uma intenção. Então, se eu vou fazer um investimento, né, de tempo, de energia, que não sou a pessoa mais sociável do mundo, não sou. Vocês podem achar que eu sou, mas não sou. Eu tenho que me dedicar assim a assessor e vou lá e não saio com nenhum resultado, não faz sentido, tá? Então, por isso que eu mostrei ali a mesa de negócio para vocês, que é uma das coisas que foi bem legal. E pode ser que surja essa dúvida das pessoas que vierem, né, que vocês vão vender, que vão falar sobre o evento, uma prima que lembrei dessa tia, lembrei dessa irmã e tal, é bom para ela, não é? Né? Posso falar uma coisa, né, Pan? Pode. Inclusive, em razão disso tudo, eu consegui abrir minha empresa, sabe com quem? Com a Nath, que era minha parceira desses desafios do ano passado. A Natália, lá de Goiás. Eu abri uma empresa com ela é minha sócia administradora. Então, mergulhe no flow. Justamente para dar cursos online, mentoria e tudo mais. Me lembra que Natália, ela tem um cabelo, ela é contadora, tem um cabelo bem enroladinho assim e óculos. Ela é de Goiás, de Goiânia. Vou ter que lembrar depois, não estou lembrando quem é a Natália. Mas, enfim, ótimo testemunho, muito obrigado. Não foi combinado, não foi mesmo, gente. Lembra, né? Toda a vida que eu falar para vocês é verdade, porque eu tenho muito temor a Deus para ser uma pessoa mentirosa. Deixa eu abrir a minha apresentação. Então, quem que ganha o nosso terceiro desafio? Todos pontuam, né? Então, o ganhar vai ser a soma das pontuações. Então, vocês já começam a pontuar a partir do seu ingresso e todos os ingressos que caírem no seu cupom vão pontuar a quantidade de reais que a pessoa pagou, né? Então, se foi 2.500, 357, 897 vai ser aquela pontuação que vai para vocês. Alguma dúvida em relação ao terceiro desafio? Que daí eu vou passar para o quarto. Terceiro é isso, check. Terceiro desafio. O quarto desafio, já vou passar para vocês também, que é na sexta-feira, dia 21 de março. E a habilidade que a gente vai desenvolver é ousadia. Todo mundo tem que transar e mandar uma... Mentira, gente. Ia ser legal, né? Mas não vai ser... Ah, Ana, desculpa, tua coisou a mãozinha, não vi? Pode falar. Ontem que eu queria ativar a mão, antes de ontem não consegui, daí hoje ela ativou. A minha pergunta é, eu posso vender os ingressos até o último dia do desafio? Ah, esqueci, né? Boa pergunta. Pode, até o último dia, até o dia 24 de março, tudo que for vendido. Então, esse é um desafio cumulativo, né? Até o dia 24 de março, tudo que for vendido cai na conta de vocês, na contabilização lá de vocês, tá? Obrigada. Então, como eu ia falando, sexta-feira de ousadia, estão todas preparadas com as suas lingeries, lubrificantes. Se não tiver, a Patrícia pode vender, né, Patrícia? Tô brincando, gente. Não vai ser sexo, apesar agora, de... Pamela, já ia falar isso agora. Só vim aqui, mandar um zap que eu já vendo tudo. Mas não vai ser, gente. Ousadia...
Já sabia que eu já tive muita gente falando, eu não sou ousada, tipo assim, como se ousadia fosse uma coisa ruim. Mas, cara, até Cristo fala sobre ousadia, né? Mas não era essa palavra exatamente, mas sobre é algo além da coragem, né? É além da coragem, é a ousadia. Então, eu botei aqui na sexta-feira um bem mais light para vocês poderem pensar e já se organizando no final de semana para os próximos desafios, tá? Então, eu vou explicar quais vão ser os próximos. Então, na sexta-feira, gente, quando é uma coisa que. Ai, que coisa bobinha, não pensa assim, porque às vezes pode ser esse teu criador, assim, que te ama tanto, e eu creio que ele ama cada uma de vocês, que está dando um sinal, porque vai surgir uma coisa na tua cabeça que tu tem que fazer, que tu está enrolando faz um tempão. Não acha que as coisas são bobinhas, às vezes é aquilo que tu precisa fazer, sabe, nessa sexta-feira, né? E eu só estou sendo aqui um instrumento. Então, quando foi a última vez que você deu o passo antes de ter o chão, né? Isso é muito a questão da ousadia que a gente fala dentro da comunidade, né? Não é para ficar fazendo loucura, ficar fazendo dívida sem ter dinheiro, não. Mas às vezes a gente precisa dar aquele passo sem estar vendo tudo que vai acontecer depois, sem ter razão, sem ter certeza, enfim. Então, o algo ousado para você, eu queria pedir assim, né? Quem tivesse a conexão, dá uma orada, porque vai ser importante pedir a instrução de Deus nesse momento. Mas o que está faltando de ousadia na sua vida? E daí pode ser qualquer coisa, uma trilha, uma ligação pedindo desculpas, que às vezes a gente precisa de muita ousadia para se colocar nesse lugar, porque às vezes a gente está tão certa, né? E pode ser que a gente esteja certo, e mesmo assim a gente é a pessoa que vai pedir as desculpas. Um jantar especial, talvez para um marido que anda sendo muito difícil. Uma massagem que a gente nunca tem coragem de pagar para a gente mesma e sempre tem vontade de fazer. Uma oração verdadeira, ousada, sei lá. Eu não sei o que é a ação de ousadia que poderia ser para você, que cabe para você. Mas aqui vai ficar o desafio número 4, no dia 21. E essa é a ideia mesmo, que vocês se conectem aí com o Criador, peçam uma orientação em relação a onde está faltando ousadia, onde você precisa dar um passo sem estar vendo o chão. Essa é a oração. Onde, meu Deus, onde que eu preciso dar um passo sem estar vendo o chão? E não se economizar, porque fazer algo com ousadia é exatamente isso, né? A gente não se economizar. Então, como que a gente vai saber que você fez? Se for uma coisa, assim, pode ser uma foto subliminar, pode ser qualquer coisa assim que depois você vai explicar, tá? Então, postar nos stories e nos marcar pode ser oculto dessa vez, não precisa mostrar ali, sei lá, tá com um jantar especial com o marido, vai botar mulheres, ou nada a ver, né? Bota a gente lá no esconde, se não souber esconder, pergunta no grupo que a gente vai te ajudar. Mas só para eu ser notificada e poder ver que vocês fizeram na sexta-feira, tá? E adicionar uma foto da sua atitude ousada no post carrossel que a gente vai postar na segunda. Então, por exemplo, se for um jantar com o marido, vou dar esse exemplo, né? Ai, não quero postar lá, adicionar no post carrossel a minha foto do meu marido. Tá bom, posta, sei lá, do prato que vocês comeram, ou da luz de vela, sei lá, qualquer coisa que faça analogia, e tu explica no comentário o que foi a sua ação ousada, né? Então, basicamente quem vai ler vamos ser nós, né, que estamos participando do desafio, e as administradoras, porque vão ser comentários grandes, né? Então fiquem tranquilas em relação a isso e só coloquem o que vocês se sentirem confortáveis, e se tiver alguma informação que vocês queiram dar a mais, daí usem a gente no privado e tal. Mas para a gente registrar, sabe? Então vai ter um post carrossel que vai dizer, eu acho que é essa frase aqui, na sexta-feira. Quando foi a última vez que você deu o passo antes de ter o chão? E no final desse post, vocês vão clicar no mais e pode colocar a sua foto e fazer no comentário o que foi a sua atitude ousada, tá? Na sexta. Então, se, por exemplo, foi um jantar, coloca no sábado. Vive integral, né?
aquele dia, aquele momento, o mais importante desse desafio é a experiência ser verdadeira, não ser uma coisa mentirosa, ser uma coisa que realmente aconteceu. Posta no sábado, não tem problema, tá? Marca eu no o Mulheres ou, né, para eu poder ser notificada na sexta, e daí depois faz o resto, o post no carrossel, escreve o comentário com calma, vive o momento que tem que ser vivido na sexta-feira e o que você for direcionada. Não sei qual é a sua atitude ousada. Quem vai pontuar? Todas vão pontuar igualmente 500 pontos, basta ter feito o desafio na integralidade. Então, ter marcado nos stories Mulheres ou para eu ser notificada na sexta-feira e ver que vocês estão fazendo, e até sábado ali ter a foto no carrossel com o seu comentário explicando o que foi seu ato de ousadia para aquela sexta-feira, e é isso. E daí vocês vão pontuar. Por que é tão mais tranquilo na sexta-feira essa atividade? Eu vou dar um spoiler do que vem no final de semana. No final de semana vai vir, daí é sábado, domingo e segunda, né? A gente vai fazer 3 ações, uma por cada dia, mas todas com a mesma intenção. Vocês vão fazer uma aula baseada na palestra que vocês querem dar. Então, por exemplo, a palestra mais... Me diz qual é um tema que foi mais votado aí entre vocês, o tema que foi mais votado entre vocês, para eu ter um exemplo. Na enquete de vocês. O poder do sim. Então, tu vai fazer... É que assim, ó, palestra é diferente de aula, tá? Mas tu vai trazer a essência do conteúdo que você quer dar nessa aula. Essa aula vai ser assim, porque na palestra o que vocês vão poder fazer? Vocês vão poder usar música, vocês vão poder usar, sei lá, elemento físico. Eu usei carta na minha, eu usei música, carta, pode usar A Fabiola, ela costuma usar bala de goma para fazer uma dinâmica, e na palestra ela é mais interativa. Vocês têm mais ferramentas. E na aula, não. É você, o computador e a pessoa. Mas a essência do conteúdo de vocês vai estar ali. Então, você vai gravar uma aula, e a aula precisa ser de até 30 minutos. Aula de até 30 minutos. E depois essa aula vai subir no YouTube do Mulheres UOL, e daí eu vou explicar o mecanismo da pontuação e de onde vocês têm que subir depois, tá? Vai ser o próximo. Eu só queria avisar vocês que vocês vão ter que gravar essa aula. Por quê? Porque daí na sexta-feira que vai ser mais light, vocês já podem pensar nesse conteúdo, vocês já podem... A aula faz parte do desafio? Me perdi. Sim, a aula 5, ela é a que mais vai pontuar, concorda? Como a gente vai conhecer a versão palestrante de vocês através dessa aula. Então, a gente vai poder ver a desenvoltura, a oratória, se tem começo, meio e fim, a ideia de vocês, se no final eu consigo entender o que o tema me trazia como promessa, tá, o poder do sim. No final, consigo extrair isso. Então, a ideia da aula, e por isso que ela é o último desafio, é a gente conhecer o tema e vocês nessa posição de palestrante. Então, vai ser você palestrando, igual eu tô fazendo aqui, ó. Vai abrir uma câmerazinha no Zoom, ou na ferramenta que vocês estiverem, vai gravar, pode ter apresentação de apoio, não precisa ter se não quiser, pode ter. Então, para vocês já irem pensando em toda essa questão, né, logística e tal, por isso que a sexta-feira é mais off, para vocês já se organizarem. E daí, na sexta-feira, eu vou disponibilizar o vídeo, um vídeo assim, gravadinho, bem rapidinho também, mostrando como vai ser sábado, domingo e segunda. Uma das coisas que eu já posso antecipar é, se vocês já começarem a fazer alguma coisa para essa aula hoje, por exemplo, já podem ir filmando. Vocês escrevendo, vocês selecionando ideias no Pinterest ou fazendo sua apresentação, porque uma das primeiras coisas que vocês vão postar são os bastidores
né? Vocês fazendo essa aula para gerar interesse no público de vocês, em assistir esse conteúdo também, tá? Alguma dúvida em relação a essa parte? Ô, Pamela, então esse daí vai ser no sábado, a aula. A gente vai ter que soltar no sábado. Tem a sexta para se Não, organizar. não vai soltar no sábado. Eu vou soltar na sexta-feira. Como vocês vão postar, como vocês vão subir essa aula para mim num drive, enfim. Mas a aula vocês vão subir para mim até domingo. E no sábado, provavelmente, vocês vão fazer os bastidores. Então, eu vou mandar sexta-feira, tá? As instruções. Só queria antecipar para vocês já se organizarem. Mas no sábado vocês vão postar bastidores e fazer o esquenta da audiência de vocês, dizendo assim: ó, poder do sim, qual é a ferramenta que tu vai usar, tô aqui fazendo a aula, não sei o quê. Vai criar essa sensação de sei sobre esse assunto, sou autoridade nesse assunto, esse assunto é uma coisa que eu consigo dominar e por isso que eu estou aqui nesse lugar de gravando uma aula. E no domingo vocês vão me entregar essa aula em um drive prontinho para eu subir no YouTube do Mulheres UOL. E daí vai ter outra ação na segunda-feira, mas é tudo com a sua aula. Então, sábado, domingo e segunda, todas as ações que a gente vai fazer é com a aula de vocês, que vai estar no YouTube daí, tá? Do Mulheres UOL. Mais alguma dúvida? Pode falar, Ju. Oi, Pam, tudo bem? Essa aula, até perguntaram ali também, depois dessa aula vai ser disponibilizada no YouTube para todo mundo, no público, ou como é que vai ser? Público. De que vai servir? Vai ser no público. Inclusive, essa aula vai ficar disponível forever daí, para o público. Ah, entendi. Tá, vamos saber. Obrigada. Já façam ela de um jeito que vocês se orgulhem, que amanhã ou depois a gente viraliza por causa de um lover ou de um hater, vocês vão junto conosco. Então, já façam uma aula que vocês se orgulhem, sabe? Porque ela vai ficar pública no YouTube do Mulheres UOL. Show. Mais alguma dúvida? Não? É isso? Então tá bom. Vocês têm um grupo de WhatsApp, se precisar, Pamela, a gente... Oi. algumas coisas que eu tinha pensado em perguntar aqui que podem ser bestas, mas podem ajudar também. Sobre os ingressos. Eu vi que o online disponibiliza a gravação para a pessoa por 1 ano. Quem estiver no presencial recebe também o acesso a essa gravação ou ela precisaria também adquirir o online? Só para eu tirar essa dúvida. Cara, a gente não colocou isso como um benefício do presencial. Assim, por histórico nosso, nunca tem sido uma coisa que as pessoas do presencial usem. Mas a gente poderia disponibilizar. Eu posso, assim, ó, hoje, o que eu tenho hoje, Carla? O ingresso do presencial não tem esse benefício, mas eu posso pensar sobre isso. Não é uma coisa. A gente não precisaria fazer o presencial comprar o ingresso online. É só porque, pela nossa experiência, eles não assistem depois. A gente já tem de questionamento, né? Que às vezes esse questionamento pode surgir das pessoas que... Eu vou dar uma pensada aqui o que isso implica ou não implica em nada, e daí eu falo ali para vocês se nos ingressos eu posso disponibilizar também a versão online como um benefício extra. E sobre o desafio num geral, pelo que eu entendi, pelo que tu falou hoje, todo mundo pontua a todo momento com todas as ações. Ou, por exemplo, o de ontem, que ainda está agindo hoje, agindo é muito ótimo, que está sendo feito ainda hoje, e só a pessoa que pontuar mais que vai pontuar, ou todo mundo está pontuando o tempo todo? Todo mundo está pontuando o tempo todo. Não existe, no caso, um ganhar por dia, né? Claro, vai ganhar, mas todo mundo também vai pontuar ao mesmo tempo. Até porque agora é cumulativo, né? Então vai ser cumulativo. Então não. Então, por exemplo, a pessoa que abriu a sua caixinha de pontuação às 7 horas da manhã, que teve gente que abriu junto comigo, às 7 horas da manhã, quando a minha caixinha estava aberta, também tinham já gente votando. Ela vai conseguir pontos até as 10 horas da noite de hoje, no caso, né? Então, tem que ter um benefício para quem se antecipa também, né?
Sim, claro. Interessante, Então, né? Eu tinha entendido pontua. que, às vezes, eu não tinha compreendido essa parte, assim. Claro, né, que o processo é muito importante, mas todo mundo quer ganhar, né? Não vamos Sim, ser. E o processo de pontuar o tempo todo, ou ontem, se eu não pontuei, todos aqueles votos lá, de algum modo, não significaram nada, né? Tiveram significados íntimos para nós, mas no processo do desafio, né? Para quem eu entendo. pontua o tempo todo, tá? Perfeito. Vai É isso. continuar. E muda o tempo todo, tá mudando, né? O ranking tá bem flutuante. Perfeito. Outra coisa, o de hoje, eu tô vendo assim, eu pedi para o pessoal colocar lá, marcar o Mulheres UOL, né, no comentário, na hora que fosse colocar, mas a maioria não está comentando, tá falando assim, que legal, não sei o quê, né, e tal, mas assim, como votaram ontem, eles não estão marcando Mulheres UOL, aí conta Mas ou não não tem conta? problema. O comentário ali é só mais uma coisa. O que conta é a criatividade do teu post. Vai ser o que vai ser utilizado. Perfeito. Tá. Oi, Ana, fale. Sim, daí o de ontem a gente vai ter acesso a quantas pessoas votaram não? Não vou disponibilizar a quantidade de pessoas. Não, porque senão vai entrar naquela coisa do ranking, né? Então a gente vai contabilizar. Daí só uma então que vai pontuar que vai pontuar nessa de ontem, é isso? Não, vai ser assim, ó, todas pontuam, mas uma vai ter 1.050, outra vai ter 1.000 e não sei o quê. 1.000 não chegou ninguém com 1.000 ainda. Mas vamos supor, uma tem 50 votos, outra tem 60, outra tem 20, outra tem 30, então todas elas estão pontuando. Daí, por exemplo, daí eu vendi 3 ingressos e outra, essa que pontuou, sei lá, 300, não vendeu nenhum, nem comprou o seu próprio ingresso para o CGCO. Então, a soma disso, entende o que eu quero dizer? Por isso que o que você fez lá pontua para você. Tá. E daí, o de hoje, então, independente se tiver marcado vocês ou não nos comentários, vai ser a criatividade. Vai ser a criatividade. A gente só pede para marcar, porque daí eles ficam, tipo assim, notificando Mulheres UOL e a gente consegue lá ver aquele post, o movimento que ele está tendo, mas é a criatividade do post. Cassandra, fale, amor. Eu perguntei ali e acho que tu não viu. Esse documento vai lá no grupo depois, né? Não preciso me preocupar com isso. Então mandar, tá. Vou renderizar essa aula aqui e já mando as duas coisas. Tá, e eu não quero ver ranking nenhum que me dá crise de ansiedade. Ótimo, beijo, tchau. Tá. Beijo. Mais alguma? É isso? Beijo. Espero que vocês tenham almoçado, se não, bom almoço.